10. Starting with 3S Class. Capítulo 46. A batalha começa. Fala Clã Noob na voz, caso queira que o canal volte dos mortos com força total. Inscreva-se no canal e não se esqueça de deixar o link. Esse capítulo veio de novelfull.net. Não esqueça de verificar o site. Link do site na descrição do vídeo. Noob sublinhado no sublinhado autor, Endless Fantasy Editor. Endless Fantasia. A horda de monstros estava a apenas 1000 metros da cidade dos heróis. O general da guarda da cidade sacou sua espada espiritual. Soldados, ataquem! Matar! 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 Exército de vanguarda. Prepare-se para atacar. Use os canhões espirituais para bloquear os monstros. O general da guarda da cidade rugiu. Seus olhos estavam vermelhos. Toda vez que havia uma horda de monstros, o exército de vanguarda sofria mais baixas. Eles foram os primeiros a entrar em combate corpo a corpo com os monstros, e também foram os últimos. Por isso, o equipamento deles era o melhor. Da cabeça aos pés, todos estavam equipados com equipamento psionico. Estavam praticamente armados até os dentes. Além disso, o exército de vanguarda tinha superpoderes defensivos. Isso era para garantir que a horda de monstros não rompesse a linha de defesa em um curto período de tempo. Isso, por sua vez, proporcionou um ambiente melhor para o exército de retaguarda preparar sua produção de danos. Todos, reportem seu status. O exército de assalto está pronto. O exército da agilidade está pronto. O exército de controle está pronto. O exército auxiliar está pronto. O exército aéreo está pronto. Os canhões espirituais estão prontos. Os recursos reservados estão prontos. O general dos guardas da cidade levantou sua arma espiritual e gritou: "Vamos! Brum! Pai, pai, pai!" Os canhões psionicos foram disparados. Toda vez que eram disparados, uma zona de vácuo era criada na horda de monstros. Embora o dano fosse muito alto, não foi muito eficaz contra a horda de monstros. Num piscar de olhos, a zona de vácuo foi preenchida com monstros. Os guardas da cidade se moviam metodicamente na muralha da cidade. A cidade estava a mais de 10 metros atrás deles. Eles estavam enchendo os canhões ou carregando munição. As tropas da vanguarda saíram correndo da Aerocity. Estavam a 500 metros da cidade. Foi o mais perto que eles conseguiram colocar os canhões psionicos. Se a horda de monstros invadisse o local, os canhões psionicos seriam inúteis. Os grupos mercenários também estavam prontos, e os capitães seguiram atrás do general da guarda da cidade. Isso era para garantir que eles tivessem o que precisavam quando precisassem. Os rangers estavam na muralha da cidade. Eles estavam prontos para tomar o lugar dos guardas da cidade se algo acontecesse. Aerocity tinha apenas 8.000 guardas e eles tinham que se proteger contra monstros vindos de todas as 4 direções. Havia apenas cerca de 2.000 pessoas na muralha da cidade, incluindo o exército de vanguarda. Se o exército de vanguarda fosse excluído, haveria menos de 1.000 pessoas na muralha da cidade. Bixby se virou para olhar para Chris. Traga-os de volta primeiro. Aerocity era muito especial para os professores de Kim. Aerocity também era um lugar muito importante e significativo. Portanto, não havia dúvidas de que os professores de Kim participariam da batalha. Rugido. 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 O rugido dos monstros era ensurdecedor. Um monstro que tinha uma envergadura de mais de 10 metros voou no céu. Ele borrou tanto o céu quanto o sol. No chão, monstros extremamente enormes corriam em direção à cidade dos heróis. O número de monstros era tanto quanto os pelos de um boi. Professor X, eu não vou voltar. Você pode mandá-los embora. A expressão de Vincent era firme. Para ele, esta era realmente uma batalha rara. Quando X ouviu as palavras de Vincent, sua expressão mudou e ela repreendeu: "Bobagem. Vincent. Você sabe o que é isso? Esta é uma horda de monstros. É diferente de como você costuma matar monstros. Se você não tomar cuidado, vai morrer aqui. Além disso, você acha que pode participar dessa batalha só porque quer? Mesmo os seus veteranos que estão na terceira e quarta séries não podem participar." Nissa e suas amigas assentiram desanimadas depois de ouvir o que Chris disse. Eles já tinham sido eliminados no passado. Se quisessem participar de uma batalha de tal nível, teriam que passar por uma seleção e avaliação muito rigorosas. Professor X. As regras não se aplicam aqui.
Quando monstros atacam, como humano, eu tenho o direito de lutar contra eles. Ninguém pode tirar isso de mim. Disse Vincent sem rodeios. Esta foi a primeira vez que ele argumentou contra X, mas ele estava certo de que não estava errado. Além disso, professor X, você viu com seus próprios olhos antes. Não terei problemas. A professora X estava prestes a ficar brava. No entanto, depois de ouvir as palavras de Vincent, ela pensou na situação da horda de monstros antes. Ela então concordou com a cabeça. Os monstros não machucaram Vincent quando ele estava na horda de monstros. Isso significava que Vincent não estaria em perigo. Como ele não estava em perigo, Vincent poderia contribuir para a luta. O resto de vocês, sigam-me. X olhou para os outros. Professor X, nós também não vamos embora. Vincent nem se matriculou oficialmente em Kin ainda, e ele já tem tanto coração. Somos veteranos. Como poderíamos ir embora? Disse Nissa. Nissa e suas outras duas amigas estavam determinadas a ajudar. Chris foi ainda mais direto. Ele apenas pegou um cristal e o engoliu. Seu corpo se expandiu instantaneamente, e ele se transformou em um macaco gigante de 40 metros de altura. Angelina e Avril se entreolharam e disseram ao mesmo tempo, nós também não vamos embora. Nabil levantou a mão com cautela e disse, acho que também posso ajudar. A professora X olhou para os alunos com o peito arfando de raiva. Bixby balançou a cabeça e disse a X, você os protege primeiro. Vou perguntar ao diretor Sibis e ao general dos guardas da cidade. X só conseguiu concordar, impotente. Todos vocês, sigam obedientemente. Se o diretor Sibis não concordar em deixá-los participar, todos vocês terão que voltar. Ele se virou para olhar para Vincent e disse, especialmente você. O grupo de crianças na frente dele era o futuro de Kim, o futuro da humanidade. Ele não brincava sobre a vida deles. No entanto, ele também não foi capaz de determinar seus destinos. Era inegável que a horda de monstros era uma ótima oportunidade para eles treinarem. Enquanto sobrevivessem, eles certamente teriam um grande crescimento em seu temperamento. Também haveria uma mudança em seu estado mental que afetaria diretamente a maneira como eles veem as coisas no futuro. Além disso, suas habilidades de adaptação em batalha superariam em muitas de seus pares. A batalha continuou. Sob o comando do general dos guardas da cidade, os canhões psionicos disparavam continuamente e impediam o avanço dos monstros. No entanto, os monstros ficaram cada vez mais histéricos. Eles não se importavam mais com a morte de seus companheiros. Sangue e carne voaram por toda parte, e o chão ficou tingido de vermelho. Os monstros voadores foram todos mortos. Seus corpos caíram no chão e sangue choveu do céu. O Tiranossauro Rex com penas de fênix olhou friamente para a cidade dos heróis de longe. No céu acima da cidade dos heróis, havia um homem careca e corpulento que estava olhando para o Tiranossauro Rex com penas de fênix. Ele estava alguns milhares de metros acima da cidade dos heróis. O nome dele era Johnny, e ele era o prefeito de Hero City. Ele tinha um superpoder de classe A conhecido como Thunder God Wings. Ele era um antigo rival do Tiranossauro Rex com penas de fênix. Ambos se conheciam muito bem. Eles lutaram entre si 6 ou 7 vezes antes. No entanto, nenhum deles conseguiu fazer nada ao outro. De repente, um homem saltou do chão e voou para o alto. Prefeito, o Tiranossauro Rex com penas de fênix está chegando, e está muito agressivo dessa vez. Devemos pedir ajuda. Este homem flutuando no ar era Binus. Ele era o vice-prefeito de Hero City. Ele era um usuário de superpoderes, um tipo de habilidade elemental de classe A. Ele era filho do deus do vento. Johnny balançou a cabeça levemente. Recentemente, os monstros no buraco negro têm se revoltado. Os fortes retornaram todos para o buraco negro. Podemos lidar com isso nós mesmos. Diga aos soldados que não há necessidade de economizar munição. Diga a eles para darem tudo de si. Precisamos parar os monstros fora da cidade dos heróis. Binus assentiu. Ele então se virou e voou de volta para Hero City. Bixby retornou à muralha da cidade e acenou para X. O diretor Sibils concordou. X ficou muito surpreso. A notícia foi realmente surpreendente. Bixby também ficou muito chocado com a decisão de Sibils. No entanto, ele não tinha nada a dizer, pois o diretor já havia tomado uma decisão. Embora o diretor Sibils tenha concordado que eles se juntassem à batalha,
Ele nos instruiu a dividi-los em 2 times. Teremos que segui-los. O general dos guardas da cidade também disse que enviará mais pessoas mais tarde. Ele quer que formemos 2 times de batalha. X assentiu e se virou para olhar para a multidão de estudantes. Vincent, X, Angelina, Avril e Nabil, vocês me seguirão. Nissa, Stone e os Cantus, vocês formarão um grupo com os outros que virão depois. Sigam o professor Bixby. Todos assentiram para indicar que concordavam com o acordo de X. Todos estavam muito animados por poderem ir para o campo de batalha. Isso foi especialmente verdade para Nissa, Stone e os Cantus. Eles nunca pensaram que seriam capazes de participar de uma batalha dessa escala antes de deixarem Kim. Desde jovens, eles sonhavam em lutar contra monstros e lutar pelo futuro da humanidade. Como eles não poderiam estar animados? O sonho deles havia se tornado realidade. Pouco depois, as pessoas que tinham sido enviadas pelo general dos guardas da cidade chegaram. X e Bixby se entreolharam e saíram com seus respectivos grupos. Ninguém notou o rosto de Vincent. Em seus olhos em forma de chama, uma chama roxa ainda menor dançava suavemente. Starting with 3S Class. Capítulo 47. Entrando na batalha. Quando Vincent foi cercado por monstros na caverna mais cedo, ele não se importou nem um pouco com o que o sistema o recompensaria. Quando ele finalmente teve a oportunidade de verificar o sistema, ele descobriu que o sistema o recompensava com uma gema de atualização de superpoder. Ele decidiu usá-lo. Nome: Vincent Amor. Habilidade especial: Fogo do Inferno. Tipo elemental classe S+. Progresso da evolução: 0%. Concluiu a primeira fase da atualização. Treinamento de velocidade extrema. Tipo de suporte classe S. Monster Affinity. Tipo especial classe S. Poder psiônico: 199. Reino: usuário superpoderoso de nível iniciante. Equipamento: arma, lâmina do purgatório. Nível: lâmina do purgatório classe B. Progresso da evolução: 1%. Atributo 1. Pode evoluir devorando armas psiônicas. Atributo 2. Aumenta o poder psiônico em 20%. Atributo 3. Reduz o consumo de energia psiônica em 15%. Atributo 4. Velocidade de ataque mais 10%. Atributo 5. Poder de ataque mais 10%. Habilidades de combate. Nome: Colapso da Montanha Streak. Grau: habilidade de combate de classe Duna. Proficiência: 100%. Nome: Jump/Grau: habilidade de combate de classe Proficiência: 100%. Mochila: pílulas para subir de nível: 374. Medicamento: 89 frascos. Outros itens diversos: 556. O atributo Elfir era originalmente classe S. Após a atualização, tornou-se classe S+. Vincent podia sentir uma chama roxa aparecendo no centro do fogo do inferno. Ele também sentiu um poder destrutivo sem precedentes. No entanto, ele ficou intrigado. Como ele completou a primeira fase da evolução? Além disso, o progresso da evolução havia se tornado 0. Isso significa que Vincent entrou na segunda fase do Elfir. Embora Vincent não conseguisse entender o que estava acontecendo, ele ainda estava extremamente feliz com a atualização. Afinal, Elfir havia se tornado 2 vezes mais forte. X olhou para os 6. Ela parou seu olhar em Vincent e disse: todos vocês devem ficar perto de mim. Vocês não têm permissão para se afastar mais do que 100 metros. Vincent e X sorriram um para o outro. Eles viram um toque de estranheza nos olhos um do outro. Era óbvio que o professor X queria dizer. X lutou contra a horda de monstros. Era algo que uma pessoa normal poderia fazer. Vincent, por outro lado, conseguiu impedir que os monstros se aproximassem a menos de 3 metros dele. Ninguém sabia o que ele faria em seguida. O professor X acreditava que os dois eram como bombas. Era possível que eles fizessem algo fora da linha a qualquer momento. Ao mesmo tempo, Johnny desceu do céu. Ele olhou para X e Bixby. Bixby estava longe. O general Cibis concordou. Johnny não era de Kim. Ele era um general que trabalhava sob Cibis. Por isso, ele se dirigiria a Cibis como general e não como diretor. X assentiu. O diretor permitiu que eles treinassem. Johnny olhou para os alunos e suspirou. Eles são todos mudas futuras. O general parecia estar muito disposto a se separar deles. Ele respirou fundo e continuou falando. Já que o general concordou, não direi mais nada. Siga o exército de combate Kim.
X olhou para o exército de combate que já havia sido reunido. É melhor se eu mesmo os liderar. Se houver algum problema, eu lidarei com ele. Afinal, esses estudantes não foram treinados. É fácil ter problemas se eles se juntarem ao exército precipitadamente. Johnny pensou por um momento e concordou. X estava certo. Então vocês fiquem no muro oeste. Afinal, o general quer que eles treinem. Este é o campo de batalha principal. É também o lugar que tem o exército mais forte. Será mais seguro se vocês ficarem aqui. Vocês mesmos precisarão controlar o tempo. Não precisam ouvir ordens de ninguém. Com isso, Johnny se levantou e voou de volta para sua posição original. Ele ainda tinha que ficar de olho no Tiranossauro Rex com penas de fênix. Afinal, era a maior ameaça na horda de monstros. Monstros de alto nível tinham força de combate de classe especial. O Tiranossauro Rex com penas de fênix tinha pele dura e carne grossa. O menor descuido resultaria em um grande número de baixas. Não fazia muito tempo que a batalha havia começado. Entretanto, o exército de vanguarda já estava em uma batalha frontal com a horda de monstros. Para garantir a segurança do exército de vanguarda durante esse período, os canhões psionicos só podiam ser disparados a 1 quilômetro de distância. Todos os tipos de armas, flechas e ataques elementais também foram usados para atirar nos monstros para reduzir a pressão sobre o exército de vanguarda. Se eles tivessem que lidar apenas com os monstros no chão, a batalha de defesa não seria um problema. No entanto, também havia monstros voando no céu. Eles estavam atacando soldados na muralha da cidade de cima. Embora existissem algumas pessoas superpoderosas que podiam voar para lutar contra os monstros voadores, não havia muitas delas. A diferença em números foi um desafio. Tanto humanos quanto monstros sofreram pesadas baixas em um curto período de tempo. Havia muito poucos humanos em comparação aos monstros. Mesmo que os números fossem iguais, os humanos não teriam vantagem sobre os monstros. Isso acontecia porque havia muito poucos humanos com alta força de combate. Por outro lado, os monstros mais fracos eram monstros de nível baixo. Havia milhares de monstros de nível médio e centenas de monstros de nível alto. Por outro lado, havia apenas cerca de 100 pessoas superpoderosas de alto nível. Havia apenas algumas pessoas tão fortes quanto X. X se transformou em um monstro de combate corpo a corpo. Ele assistiu à batalha entre o exército de vanguarda e os monstros. Ele estava muito ansioso para tentar. Entretanto, como o professor X o monitorava de perto, ele não conseguia se aproximar mais. Forçar um maníaco por batalhas a esperar era pior do que matá-lo. Professor X, vamos apenas assistir? X não conseguiu se conter e perguntou diretamente ao professor X. O professor X olhou feio para ele. A batalha foi muito intensa. Com o passar do tempo, a linha de defesa do exército de vanguarda estava prestes a ser destruída. Em 10 minutos, a linha de defesa foi empurrada para trás 200 metros, e mais da metade deles estava morta. O general da guarda da cidade franziu a testa. Isso não foi nada bom para a defesa da cidade dos heróis. Se os monstros estivessem a menos de 200 metros da cidade dos heróis, os canhões psionicos seriam completamente inúteis. Grupo mercenário. Aqueles que são bons em defesa, por favor, avancem. Embora não quisessem usar o grupo mercenário, o general da guarda da cidade não tinha escolha. Os vários grupos mercenários começaram a fazer arranjos. Eles então enviaram seu pessoal para fora da cidade para assumir a formação do exército de vanguarda. Foi muito impressionante como o exército de vanguarda conseguiu resistir por tanto tempo. Forças especiais, saiam. As forças especiais eram um grupo de pessoas superpoderosas de alto nível. Havia apenas cerca de 60 delas, e todas eram experientes. Quando as forças especiais foram mobilizadas, mais de 200 monstros de alto nível saíram da horda de monstros para atacá-los. Esta foi uma batalha entre indivíduos de combate de alto nível e monstros. Embora tenha sido apenas uma batalha de pequena escala, a intensidade foi extremamente alta, e o dano foi horrível. Vincent pensou por um momento e apontou para o campo de batalha de alto nível. Ele disse a X, Professor X, eu vou ajudar. A professora X franziu a testa. No entanto, depois de pensar em como Vincent conseguia andar livremente na horda de monstros, ela concordou. Afinal, ela ainda era capaz de proteger Vincent mesmo se houvesse um problema.
Após obter a aprovação de X, Vincent partiu. Todos ficaram surpresos quando viram Vincent correndo para lutar. Como é que Vincent conseguiu ir e lutar? Mesmo que ele fosse poderoso, era improvável que ele pudesse participar de uma batalha de alto nível. Se ele pode ir, eu também posso. X não conseguiu mais se segurar. Depois de ver Vincent sair, ele deixou uma mensagem para o professor X e saiu correndo também. Starting with 3S Class. Capítulo 48. Pensamentos de Vincent X. Volte aqui. O professor X ficou chocado e começou a gritar por ele imediatamente. X fingiu não ouvi-lo e não se virou. Nabil foi ainda mais direto. Sem dizer nada, ele se deu um buff antigravidade e pulou do muro da cidade. Professor X, viemos todos aqui juntos. É natural que participemos da batalha juntos. Vamos lá. Disseram Angelina e Avril em um tom sério. Avril abraçou Angelina e pulou do muro da cidade. Todos vocês, voltem. F da C. O professor X xingou e foi atrás deles. Ela não estava muito preocupada com eles, mas ainda era a professora deles. Como ela podia vê-los partir daquele jeito? Os C saíram correndo do muro da cidade e entraram no campo de batalha. As pessoas que estavam lutando ficaram todas chocadas. Um grupo de alunos do primeiro e segundo ano de Kin realmente pulou do muro da cidade e estava indo em direção ao campo de batalha de alto nível. Foi uma loucura. Antes mesmo de Vincent pousar no chão, Giz já estava lá esperando por ele. Estrondo. Um poço profundo foi formado no chão. Ei, Vincent. Vamos competir e ver quem chega ao campo de batalha primeiro. Vamos ver também quem mata mais monstros. Giz virou a cabeça e sorriu para Vincent. Como ele havia se transformado em um monstro, seu sorriso era muito feroz. Se você quer ser meu capitão, vai depender se você tem habilidade para ser um. Giz rugiu em direção ao céu e saltou para fora. Vincent sorriu fracamente para ele. Ele então abriu suas asas e voou em direção ao campo de batalha. Ele era como uma flecha que tinha sido lançada de um arco. À medida que ele desenvolveu o fogo infernal, seu controle sobre ele também se tornou mais forte. Ele pensou que o controle só existia em sua imaginação. No entanto, após a atualização, Vincent descobriu que ele podia realmente controlar Elfire como se fosse seu braço ou dedo. Ei, Vincent! Nabil estava voando no ar. Ele deu um sorriso honesto para Vincent. Você também está aqui? Vincent ficou atordoado. Ele não esperava que Nabil estivesse lá. Não sou só eu. Todo mundo está aqui. Nabil se virou e franziu os lábios. Vincent se virou e viu Avril carregando Angelina. O professor X estava ao lado deles. Todos vocês, esperem só. Eu acerto as contas com vocês quando voltarmos. Disse X infeliz. X. Vem aqui, não interfira na batalha. Vamos para o lado sudoeste. Há um problema com a linha de defesa ali. A professora X era muito experiente, afinal. Enquanto protegia Vincent e os outros, ela também conseguia prestar atenção à situação no campo de batalha. X virou a cabeça e ficou imediatamente encantado. Havia todos os tipos de monstros, desde os de nível baixo até os de nível alto. Rugido. X rugiu e avançou em direção ao lado sudoeste da cidade dos heróis. X. Avril, protejam os lados esquerdo e direito. Angelina, prepare seu superpoder e ajude Vincent a matar os monstros. Nabil, preste atenção às condições de todos. O professor X rapidamente organizou uma formação de batalha. Prestem atenção e mantenham a formação. Disse o professor X. Sim, professor X. Todos concordaram em uníssono e rapidamente se reuniram. Johnny, que estava enfrentando o Tiranossauro Rex com penas de fênix no ar, estava muito preocupado com os alunos. No entanto, ele ficou surpreso ao ver o alto nível de trabalho em equipe. Mesmo os alunos do terceiro e quarto ano talvez não conseguissem seguir ordens como Vincent e os outros fizeram. A ordem proibida. Os estudantes eram todos soldados natos. Nada mal. Esse grupo de crianças realmente não é nada mal. Jonias sentiu com satisfação. O Tiranossauro Rex com penas de fênix também notou Vincent na multidão. Quando o Tiranossauro Rex com penas de fênix viu um monstro se aproximando furiosamente por trás de Vincent, ele rugiu furiosamente. O monstro que estava prestes a atacar Vincent ficou chocado e rapidamente o deixou sozinho.
Os monstros que estavam lutando contra Vincent também saíram rapidamente e se esconderam o mais longe possível dele. Por um momento, a pressão sobre o oeste se tornou ainda maior. O quê? Porque todos os monstros fugiram. X e os outros ficaram todos estupefatos. Eles não tinham ideia do que estava acontecendo. A batalha anterior nem poderia ser considerada um aquecimento. O professor X olhou para Vincent e revelou um sorriso misterioso. Vincent também ficou muito confuso, mas imaginou que provavelmente fosse por causa do Tiranossauro Rex com penas de fênix. Ele não conseguiu deixar de se virar para olhar o Tiranossauro Rex com penas de fênix. Os olhos de ambos se encontraram. Vincent podia sentir a confusão em seus olhos. Vamos lá. Vamos voltar. O professor X sabia que com Vincent por perto não haveria batalhas. No entanto, X e os outros alunos se recusaram a sair. Para eles, poder participar de uma batalha desse nível era uma oportunidade rara. Professor X, vamos lá. X apontou para o campo de batalha de alto nível. Seu rosto estava cheio de entusiasmo. Não. Vocês não podem participar dessa batalha. Voltem. O professor X franziu a testa e olhou para X com uma expressão muito séria. X suspirou. Ele não teve escolha e relutantemente desligou sua transformação. Contudo, Vincent tinha outras ideias. Como o Tiranossauro Rex com implomação de fênix não deixaria outros monstros machucá-lo, ele poderia usar a situação a seu favor e mudar a situação no campo de batalha. Professor X, tem uma ideia. Vincent olhou para o professor X. Podemos ir para o campo de batalha de alto nível e talvez possamos mudar o que está acontecendo lá. A professora X queria refutá-lo, mas de repente ela se conteve. Depois de pensar sobre isso, ela sentiu que valia a pena tentar a ideia de Vincent. Você está confiante? Embora a professora X estivesse muito tentada a ajudar, ela ainda teve que pedir para priorizar a segurança de Vincent. Vincent não estava confiante. No entanto, com base na situação anterior, não era completamente impossível. Além disso, se não fosse eficaz, eles poderiam simplesmente desistir. Professor X, acho que não há problema. Certo. Vamos para o campo de batalha de alto nível. Certifiquem-se de que todos prestem atenção para manter a formação de batalha. Quando X ouviu que o professor X havia concordado em ir para o campo de batalha de alto nível, ele tirou um pedaço de cristal espiritual animadamente. Ele então se transformou em uma besta titã de 20 metros de altura. Embora ele não entendesse o que o professor X e Vincent estavam falando, ele estava muito feliz por poder lutar. Rugido. Droga, monstros. Estou chegando. X rugiu e foi o primeiro a sair correndo. Os outros rapidamente o seguiram. O exército de vanguarda e o grupo mercenário lutaram lado a lado, bloqueando os avanços dos monstros. Quando viram Vincent e os outros estudantes avançando em direção ao campo de batalha de alto nível, eles ficaram chocados mais uma vez. Mais cedo, Vincent e os outros fizeram uma curva em direção ao sudoeste. Eles pensaram que tinham ido embora. No entanto, eles não esperavam que eles avançassem em direção ao campo de batalha de alto nível novamente. Porra! Eles são tão ferozes assim? Como esperado dos alunos de Kim, eles são realmente corajosos. No campo de batalha de alto nível, as forças especiais estavam envolvidas em uma batalha acirrada com monstros de alto nível. No entanto, devido à diferença em números, as forças especiais só podiam tentar o melhor para se defender contra os monstros de alto nível. Era apenas uma questão de tempo até que fossem derrotados. Enquanto estavam concentrados na batalha, ninguém nas forças especiais percebeu Vincent e os outros chegando. No entanto, os monstros de alto nível podiam sentir a aura de Vincent. O ataque original deles enfrentou um problema instantaneamente. Os monstros de alto nível ficaram extremamente nervosos. Eles olharam para Vincent com medo e babaram. Isso deu às forças especiais uma chance de recuperar o fôlego. Em um instante, dezenas de monstros de alto nível foram mortos. À medida que Vincent se aproximava do campo de batalha, a batalha entre os monstros de alto nível se tornava mais caótica. Vincent ainda estava a mais de 10 metros do campo de batalha de alto nível, mas os monstros de alto nível já haviam se virado e fugido. Ao verem a batalha desaparecer diante de seus olhos, X soltou um rugido raivoso. Ele não conseguiu evitar se mover um pouco mais rápido. A professora X ficou encantada depois de ver o que aconteceu. Funcionou.
Ela então pegou Vincent e correu para a frente. Starting with 3S Class. Capítulo 49. Você quer a posição de líder de esquadrão. O rosto de Vincent ficou sombrio, porque o professor X o carregava como se ele fosse uma princesa. Não quero perder a cara. X e os outros não sabiam o que estava acontecendo, porque o professor X carregaria Vincent e correria em direção aos monstros de alto nível que estavam fugindo. Poderia ser que eles tinham rancor. O professor X quer matar Vincent. Não fazia sentido. Se a professora X queria matar Vincent, por que ela o traria de volta da horda de monstros? Foi uma perda de tempo. Onde quer que o professor X e Vincent fossem, os monstros entravam em pânico e se dispersavam instantaneamente. Era bem óbvio o que estava acontecendo. Se ninguém pudesse identificar o problema, então os humanos não seriam capazes de sobreviver no mundo devastado por monstros. Os monstros de alto nível fugiram com os outros monstros. Pela primeira vez, os monstros estavam em vantagem, mas decidiram recuar gradualmente. As pessoas que estavam sendo reprimidas pelos monstros antes não sabiam o que estava acontecendo. O general da guarda da cidade não queria desperdiçar uma oportunidade tão boa. Ele balançou sua espada e todo o exército começou a atacar os monstros. Rugido. O Tiranossauro Rex com penas de fênix ficou furioso quando viu o que estava acontecendo. Olhou para Vincent com raiva. Pensou em matar Vincent, mas foi imediatamente suprimido por uma inexplicável sensação de familiaridade. Embora a cidade dos heróis estivesse sitiada por monstros dos quatro lados, o oeste ainda era o principal campo de batalha. Depois que os monstros foram derrotados no campo de batalha principal, os monstros dos outros três lados não conseguiram causar tanto dano. Acabou. O Tiranossauro Rex com penas de fênix estava indefeso e bravo. Ele rugiu para Johnny sem querer e voou para longe. Os monstros chegaram como uma maré e recuaram como uma também. A batalha havia chegado ao fim. Muitas pessoas ainda não sabiam o que estava acontecendo. Aqueles que entenderam a situação olharam para Vincent. O professor X e os outros estavam familiarizados uns com os outros. Todos eles tinham experiência em lutar contra várias hordas de monstros no passado. Portanto, era impossível para eles serem aqueles que tinham a habilidade de afastar os monstros. A única pessoa que poderia ter feito os monstros se comportarem daquela maneira era Vincent. Johnny observou o Tiranossauro Rex com penas de fênix partir. Ele olhou para Vincent, que parecia não ter mais nada pelo que viver. Ele soltou uma risada alta e calorosa. Sua risada podia ser ouvida por todo o campo de batalha. Ah, guerreiros! Nós repelimos com sucesso a horda de monstros. Nós vencemos. Hoje, não retornaremos até estarmos bêbados. Depois de ouvir o que Johnny disse, todos sentiram como se tivessem sobrevivido a um desastre. Seus aplausos eram tão altos que ecoavam no céu. O campo de batalha foi limpo e os feridos foram tratados. O professor X trouxe Vincent e os outros alunos de volta à cidade dos heróis. Todos foram tratados como heróis. Os guardas da cidade, grupos de mercenários, guardas florestais, professores e alunos de Kim, todos se alinharam para recebê-los de volta. Vincent e sua equipe eram muito chamativos. Tirando o professor X, o resto deles não eram usuários superpoderosos de alto nível. Porque os monstros teriam medo deles. Pode-se dizer que o crédito foi para Vincent e o professor X. A guerra terminou tão rápido por causa deles. Houve menos baixas porque a batalha terminou muito rápido. Depois de sobreviver a um desastre, quem não se sentiria grato? Se a batalha se arrastasse, quem mais morreria no campo de batalha? Ninguém sabia. Todos estavam felizes. No entanto, havia uma pessoa que estava triste. Era X, o maníaco da batalha. Ele estava infeliz porque não teve nem a chance de lutar na guerra. Seria estranho se ele estivesse feliz. Nisso seus amigos olhavam para o time de Vincent com inveja. Eles eram todos rigorosamente monitorados por Bixby. Embora participassem da batalha, eles estavam controlando armas psionicas e atacando de longe. Embora as pessoas na cidade dos heróis tenham expressado sua apreciação por eles, o tratamento que receberam foi muito diferente do tratamento recebido por Vincent e os outros. Não havia nada que Bixby pudesse fazer. Ele era responsável por suas vidas. Além disso, aqueles estudantes eram o futuro de Kim e da humanidade. Ele não podia permitir que nenhum infortúnio acontecesse. Ao mesmo tempo,
Bixby também ficou muito impressionado com o professor X. Ela realmente permitiu que os alunos tomassem a iniciativa de atacarem uma batalha tão perigosa. Ela também conseguiu proteger a todos. Ela não era apenas forte física e mentalmente, mas também tinha um coração forte. Como professora, se ela não tomasse cuidado, seria punida. Isso seria o caso mesmo se Vincent e os outros estudantes não estivessem feridos. Ela ainda seria repreendida. No entanto, Bixby não sabia que o professor X não deu o sinal verde para os alunos lutarem. Foram os próprios estudantes que tomaram a iniciativa de sair. Ela não podia simplesmente assistir os alunos irem embora e se defenderem sozinhos. Ela não tinha escolha. No entanto, ela não podia negar que foi ela quem permitiu que Vincent lutasse. Afinal, Vincent tinha a habilidade de lutar. Na verdade, pode-se dizer que ele tinha uma habilidade extremamente especial. Ela estava hesitando se deveria relatar o problema de Vincent à escola. Isso faria com que a escola prestasse mais atenção em Vincent. Pensando bem, ela decidiu não informar a escola. Vincent não contou a ela porque os monstros ficaram longe dele. Ele não queria falar sobre isso. Em outras palavras, era o segredo de Vincent. Porque ela revelaria o segredo dele para a escola. Além disso, com o talento de Vincent, Kim definitivamente o treinaria da melhor forma possível. Portanto, ela não tinha nada com que se preocupar. O professor X olhou para Vincent. Vincent ainda parecia não ter mais motivos para viver. Ele ficou realmente envergonhado depois de ser carregado pela professora X como uma princesa 2 vezes em um dia. Além disso, ela o carregou na frente de tantas pessoas. Foi muito embaraçoso. Ao mesmo tempo, Johnny desceu do céu e acenou para o professor X. Ele então olhou para Vincent. Pequeno rapaz, qual é o seu nome? Você é muito corajoso. Vincent respirou fundo, controlou suas emoções e revelou um leve sorriso. Prefeito Johnny, meu nome é Vincent. Sou aluno do primeiro ano em Kim. Você é um aluno do primeiro ano. Um aluno novo. Johnny ficou chocado com o que Vincent tinha acabado de dizer. Ele inicialmente pensou que Vincent era pelo menos um aluno do segundo ano. Ele era tão forte. No entanto, ele nunca imaginou que Vincent fosse um aluno do primeiro ano. Espere. Um calouro do primeiro ano. Kim ainda nem havia começado seu novo mandato. Isso significa: você ainda não se matriculou oficialmente. A voz de Johnny tremia enquanto ele falava. Ele esperava que Vincent o corrigisse e dissesse: você adivinhou errado. Contudo, Vincent não o corrigiu. Vincent assentiu e olhou para Johnny. Ele estava curioso. Não fui claro. Sou um calouro do primeiro ano. Fui bem claro. Kim ainda não havia começado oficialmente as aulas naquele ano. Portanto, era natural que ele ainda não tivesse entrado oficialmente na escola. Ele era um calouro do primeiro ano. Houve algum problema? Chris ficou de lado e olhou para Johnny. Ela percebeu que ele estava chocado. Então ela olhou para Vincent, que parecia confuso. Ela cobriu a boca e riu. Depois de muito tempo, Johnny finalmente voltou a si. Ele olhou para Vincent com expectativa. Bom. O futuro da humanidade está à vista. Ah, Vincent, você está interessado em se juntar a Aerocity? Eu lhe darei a posição de líder do esquadrão das forças especiais. Johnny olhou sedutoramente para Vincent. Líder do esquadrão das forças especiais. X. Nisso e seus amigos ficaram todos chocados. Avery olhou para Vincent. Seu rosto estava cheio de ciúmes. Angelina e Nabil não sabiam o quão importante era a posição de líder de esquadrão das forças especiais. Eles estavam confusos. Starting with 3S Class. Capítulo 50. Identidade. Angelina perguntou a Avril. Irmã, o cargo de líder do esquadrão das forças especiais é alto. Ela notou que havia apenas algumas dezenas de pessoas nas forças especiais. Estavam todos sob o comando do general da guarda da cidade. A posição de líder de esquadrão não deveria ser tão proeminente. Avril olhou para Angelina. Embora não tivesse vontade de explicar, ela sentiu que era necessário deixá-la saber da distância entre ela e Vincent. A posição de líder do esquadrão das forças especiais em Aerocity fica atrás apenas do prefeito Johnny e do capitão das forças especiais. A posição de capitão das forças especiais sempre esteve vaga. Portanto, Vincent se tornaria a figura número 2 em Aerocity. Quanto ao capitão das forças especiais,
Apenas 10 pessoas assumiram o cargo nas últimas décadas. Angelina ainda não entendia a importância da posição. Se a posição era tão importante, por que ele ainda estaria sob o comando do general da guarda da cidade? Embora as forças especiais sejam lideradas pelo prefeito Johnny, elas têm a capacidade de lutar por conta própria. Avril continuou explicando: em uma guerra dessa escala, é realmente muito importante que as forças especiais se juntem à luta. Mas, como as forças especiais não têm um capitão, elas se tornam uma pilha de areia solta quando começam a atacar. É por isso que o general da guarda da cidade assumiu como seu capitão por enquanto. Angelina e Nabil assentiram e olharam para Vincent com admiração. Ele era um calouro do primeiro ano em Kim. Ele nem tinha começado a escola ainda, mas já tinha recebido uma oferta de um alto cargo do prefeito Johnny. Foi o suficiente para mostrar o quão importante Vincent era para eles. Entretanto, Vincent se recusou a aceitar o cargo. Ele não veio até Kim só porque queria ficar mais forte e ter um futuro brilhante. Ele também queria saber o paradeiro de seus pais desaparecidos. Se St. Johnny e Mockisner pudessem oferecer um tratamento melhor a Vincent, ele teria ido para uma dessas escolas. Quando ele estava prestes a recusar a oferta, o professor Ushri se levantou. Senhor da cidade Johnny, você não está fazendo direito. Disse o professor Ushri com um sorriso. Você está caçando pessoas de Kim. Você não tem medo que o diretor Sibis venha atrás de você? O prefeito Johnny riu. O general Sibis não virá atrás de mim só por causa disso, disse Johnny indiferentemente. Afinal, ele está mais do que disposto a deixá-los lutar contra monstros. O professor Ushri não sabia como refutar o prefeito Johnny. O diretor Sibis de fato encorajou os alunos a lutar contra monstros. Lutar contra monstros sozinho na natureza não era tão desafiador quanto lutar contra monstros enquanto defendia a cidade. Se fosse qualquer outro aluno, o professor Ushri poderia tê-lo deixado ir, mas não Vincent. Ela deu a entender a Johnny que queria falar com ele a sós. Então, ela se virou para sair. O prefeito Johnny ficou atordoado. O que era tão importante que eles tiveram que falar sozinhos? Mesmo assim, ele tomou a iniciativa de seguir o professor Ushri. Os dois caminharam para o lado. Todos estavam olhando para eles. O professor X olhou para o prefeito Johnny com uma expressão séria. Ele é filho daquele casal. O casal já fez o suficiente pelos humanos. Você não pode deixar o filho deles fazer o mesmo. A expressão do prefeito Johnny mudou. Ele se virou para olhar para Vincent e o viu conversando com os outros. Você não está mentindo para mim? Eu pensei que o casal não tinha filhos. O professor X suspirou. Aquele casal dedicou suas vidas para salvar a humanidade. Eles não disseram nada porque tinham medo de que outras pessoas tratassem seus filhos de forma diferente. Nós, Kim, descobrimos sua identidade por acidente. Ela se virou para olhar para Vincent. Se possível, esperamos que ele possa viver sua vida confortavelmente, disse o professor X. Tudo bem, X, você me convenceu. Johnny olhou para Vincent com respeito. Seu respeito não era por Vincent, mas por seus pais. É uma pena. Ele tem um talento tão grande. Se ele trabalhasse na linha de frente, ele definitivamente se tornaria a figura mais deslumbrante. Não podemos dizer com certeza que tipo de vida ele quer levar no futuro, mas não temos o direito de interferir. O tom do professor X era um pouco confuso. No entanto, se ele estava disposto, não o impediremos. É que a criança tem sido obcecada pelos pais. Talvez no futuro. A professora X não terminou a frase, mas o prefeito Johnny conseguiu entendê-la claramente. Ele não sabe sua identidade? Johnny ficou surpreso. A professora X assentiu. Ela não disse mais nada. Vincent, por outro lado, estava sendo interrogado por Angelina e os outros. Vincent, você é tão forte. Nabil olhou para Vincent com leve admiração. Angelina abraçou Vincent com força. Seus seios enormes estavam pressionando os braços de Vincent. Angelina estava muito orgulhosa da força de Vincent. Ela agia como se fosse ela quem recebesse tratamento especial do prefeito Johnny. Avril olhou para Angelina com um rosto sombrio. Essa menina não se segura. Onde estava o orgulho do clã Gaia? Ela era tão descarada. É uma vergonha para o clã Gaia. Embora ela achasse que as ações de Angelina eram inapropriadas, ela ainda sentiu ciúmes depois de ver Angelina abraçando Vincent. X olhou para Vincent, seu rosto cheio de excitação.
Seus músculos tremiam. Vincent, vamos lutar. Aqueles que conheciam a personalidade de X olhavam para ele desamparados. Aqueles que não o conheciam ficaram estupefatos e sem palavras. O que há de errado com essa pessoa? Ele atacou ferozmente ao enfrentar a horda de monstros. Depois que a horda de monstros recuou, ele quis começar uma luta com seu próprio povo. Parecia que ele só conseguia fazer as coisas lutando. Claro, Vincent não prestou atenção em X. O cara não parava de falar com ele enquanto ele prestasse atenção. Ele decidiu simplesmente ignorá-lo. Nisso seus amigos parabenizaram Vincent e se afastaram. Eles observam a situação se desenrolar silenciosamente. Para ser honesto, Vincent, o que você acha da oferta do prefeito Johnny? Perguntou Nabil curiosamente. Todos ficaram em silêncio após ouvir a pergunta de Nabil. Eles olharam para Vincent e esperaram sua resposta. Qualquer um pensaria que a oferta do prefeito Johnny era uma coisa boa. Era como se alguém tivesse a chance de ascender aos seus em um único passo. Tudo estava acontecendo muito mais rápido do que na escola. Contanto que não fosse tolo, eles sabiam qual seria sua escolha. Embora todos soubessem qual seria a resposta de Vincent, eles ainda queriam ouvir do próprio Vincent. Vincent não hesitou nem um pouco. Apenas sorriu e balançou a cabeça. Embora a oferta seja muito tentadora, não pretendo deixar que... O que? Ninguém esperava que Vincent desse tal resposta. Todos ficaram chocados. Vincent, você tem que pensar bem. Esta é uma oportunidade rara que não aparece com frequência, aconselhou Winston. É isso mesmo. Vincent, sempre quisemos entrar para a linha de frente, mas não somos tão qualificados. Esse é o nosso sonho. Os Cantus olhou para o professor X e o prefeito Johnny, que estavam conversando. Angelina, você precisa aconselhar seu namorado a não fazer nada estúpido. Nissa olhou para Angelina. Ela esperava que Angelina dissesse alguma coisa. Angelina corou. Ela levantou a cabeça para olhar para Vincent. Ela podia ver a determinação no rosto de Vincent. Ela balançou a cabeça. Eu apoiarei qualquer decisão que Vincent tomar. Os outros também tentaram persuadir Vincent, esperando que ele mudasse de ideia. Vincent apenas sorriu. Ele não disse nada. Naquele momento, o prefeito Johnny e o professor X caminharam de volta em direção a eles. Eles os ouviram tentando persuadir Vincent a aceitar a oferta. Ah! Bom rapaz, você tem seu próprio plano. Você não é tentado pelos benefícios. Nada mal. Nada mal. O prefeito Johnny riu muito. Vincent pensou que deixaria o prefeito Johnny chateado se ele rejeitasse sua oferta. No entanto, ele não esperava que o prefeito Johnny aceitasse sua resposta tão bem. Estava além de suas expectativas. Sinto muito, prefeito Johnny. Eu decepcionei. O prefeito Johnny acenou com a mão e olhou para a multidão. Os guardas da cidade têm a obrigação de impedir que os monstros retornem. Todos os outros, por favor, reúnam-se na praça. Que a festa de celebração comece. Oh! Todos gritaram. A fonte deste conteúdo é novelfull.net. Não se esqueça de deixar o link e de se inscrever no canal. Caso queira contribuir com o canal, a chave Pix estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos, solem irmãos.